O profeta Daniel e os 3 jovens hebreus foram castrados na Babilônia. O profeta Daniel, uma figura central no Antigo Testamento, é amplamente conhecido por sua sabedoria e fidelidade a Deus durante o cativeiro babilônico. No entanto, a questão sobre a possível castração de Daniel e dos 3 jovens hebreus ao chegarem à Babilônia é um tema fascinante e controverso que tem intrigado estudiosos e leigos ao longo dos séculos. A ausência de uma afirmação explícita na Bíblia sobre a condição física de Daniel deixa espaço para interpretações divergentes, abrindo caminho para diferentes abordagens hermenêuticas. Este estudo propõe uma análise das evidências bíblicas e históricas para sustentar a hipótese de que Daniel foi castrado, tornando-se um eunuco no sentido literal do termo. A análise se concentra em uma leitura cuidadosa dos textos bíblicos, contextualizados dentro do conhecimento histórico e cultural da época. Em suma, temos 4 pilares principais. A profecia em Isaías 39. A associação de Daniel com o chefe dos eunucos no livro de Daniel. A ausência de menção às famílias de Daniel e dos 3 jovens hebreus ao longo do livro. A cultura e a história dos povos antigos. Introdução ao conceito de eunucos no contexto bíblico. Nos tempos bíblicos, o termo eunuco não se limitava apenas àqueles que foram castrados. De fato, existiam 2 definições para esse termo nas Escrituras. 1. Definição rara. Tinha o eunuco como uma figura de alta posição social e administrativa, geralmente com responsabilidades no governo de um reino, como é o caso de Potifar, um oficial da casa de Faraó no Egito. Potifar não era castrado, e tinha esposa e filhos, demonstrando que o termo não significava exclusivamente castração. 1. Definição mais comum. Associava o eunuco à castração ainda jovem. Geralmente, esses eunucos não tinham famílias antes ou depois da castração, sendo homens alterados fisicamente para servir em funções específicas, muitas vezes no palácio real. Essa prática era especialmente prevalente em impérios como o babilônico, onde os eunucos desempenhavam funções de confiança, como guarda de mulheres e administração das propriedades do rei. A castração, além de garantir fidelidade e controle sobre os servos, também impedia que eles tivessem descendência, ou tentassem fugir para oferecer uma vida melhor às suas famílias. 4 pontos que evidenciam a possível castração de Daniel e os 3 jovens hebreus. 3. Evidências da profecia de Isaías. A profecia de Isaías, que antecede o exílio babilônico, antecipa a castração de jovens da linhagem real de Judá, que seriam levados para a Babilônia. A conexão com a linhagem real de Ezequias, a qual Daniel pertencia, é utilizada como uma forte evidência a favor desta hipótese. O capítulo 39 de Isaías, versículo 7, afirma: "E alguns dos seus filhos, dos quais você se tornará pai, serão levados cativos e se tornarão oficiais da corte no palácio do rei da Babilônia." Esse trecho é crucial, pois se encaixa de forma notável com o relato bíblico sobre Daniel e seus 3 amigos, que eram da linhagem real e, portanto, se encaixam no perfil especificado na profecia. Daniel e seus amigos foram selecionados para servir no palácio babilônico devido às suas qualidades exclusivas. Eram jovens de boa aparência, sem defeitos físicos e provenientes de famílias nobres. O fato de serem da linhagem real, conforme descrito no livro de Daniel, é um ponto de convergência entre a profecia de Isaías e a história de Daniel, indicando que o profeta poderia, sim, ser um dos eunucos mencionados. 4. Evidências do livro de Daniel. O livro de Daniel, especialmente no capítulo 1, apresenta mais evidências que podem indicar que Daniel foi castrado. Nos versículos 3 a 5, o rei Nabucodonosor ordena ao chefe dos eunucos, Aspenaz, que leve alguns jovens da linhagem real para servirem no palácio. Os versículos subsequentes descrevem Daniel e seus amigos em contato com o chefe dos eunucos, reforçando a ideia de que eles estavam sob a autoridade direta dessa figura. O rei, então, ordenou a Aspenaz, principal oficial da corte, que trouxesse alguns israelitas, incluindo os de descendência real ou nobre.
Deveriam ser jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, dotados de sabedoria, conhecimento e discernimento, capazes de servir no palácio do rei. Ele deveria lhes ensinar a escrita e a língua dos caldeus. Além disso, o rei estipulou para eles uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Eles deveriam ser treinados por 3 anos, e no fim desse período passariam a servir o rei. Este detalhe é significativo porque sugere que Daniel, ao lado de seus amigos, poderia estar incluído no grupo de eunucos do palácio. Era comum que o chefe dos eunucos supervisionasse outros eunucos e não apenas jovens sem castração. Observação: o termo hebraico utilizado, saris, pode ser traduzido como eunuco ou oficial da corte. 5. A ausência de referências à família de Daniel. Outro argumento forte para a teoria da castração de Daniel é a total ausência de qualquer menção a uma esposa ou filhos em sua história. Desde o início de sua jornada na Babilônia até os eventos finais relatados no livro, não há qualquer referência a Daniel ter constituído uma família. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele foi colocado sozinho. Esse detalhe contrasta com o destino dos acusadores de Daniel, que, ao serem punidos, foram lançados na cova dos leões junto com suas esposas e filhos. O fato de Daniel ter sido lançado sozinho, sem nenhuma menção a familiares, sugere que ele não tinha uma família, algo comum entre eunucos, que eram castrados para não terem descendência. 6. Evidências históricas e culturais da castração na antiguidade. A prática da castração, especialmente de jovens, era comum nas cortes de grandes impérios antigos, como o Egito e a Babilônia. Eunucos eram frequentemente usados em funções importantes no palácio, pois sua castração os tornava incapazes de constituir uma família ou desafiar a autoridade da monarca. Em relação a Daniel, esse contexto histórico é relevante, pois reforça a plausibilidade de sua castração. Além disso, figuras como Neemias, outro personagem bíblico que serviu no palácio de um rei, também são evidenciadas sob essa perspectiva. Neemias não faz referência a ter esposa ou filhos, o que contribui para a teoria de que ele, assim como Daniel, poderia ter sido castrado. Conclusão: a possibilidade de Daniel e os 3 jovens hebreus terem sido castrados. Embora não haja confirmação arqueológica direta, a análise das evidências textuais bíblicas, históricas e culturais sugere fortemente que Daniel e os 3 jovens hebreus poderiam ter sido castrados ao serem levados para a Babilônia, tornando-se eunucos do rei Nabucodonosor. A profecia de Isaías, a descrição no livro de Daniel sobre sua associação com o chefe dos eunucos, a ausência de menção a famílias e o contexto histórico dos reinos antigos reforçam essa teoria.